Vamos voltar a ler Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Que o escritor diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes ou fios, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e mêdulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém. Podeis retornar a vossos assentos. Muito bem, meus irmãos, estamos falando um pouquinho sobre esse livro que é a Bíblia, e dissemos hoje pela manhã que a palavra Bíblia não aparece no seu conteúdo, apenas ficou na capa, porque para o ano 97, 96 depois de Cristo, já toda a Bíblia estava escrita, como nós temos, mas a palavra Bíblia apareceu no ano 397 depois de Cristo, quando se junta os livros e se canoniza ela com os seus 66 livros. Aí é recém que ela passou a se chamar Bíblia. Mas ela tem os seus nomes canônicos, e um deles nós temos aqui: porque a palavra de Deus. Esse é o nome canônico da Bíblia, como Escrituras, Sagradas Escrituras, Oráculo Santo e outros. Dissemos esta manhã que aqui aparece uma metáfora. Metáfora é passar as qualidades de uma coisa a outra, e ela não é uma espada. Alguém diz corta para lá e corta para cá. Não é corta para lá e nem corta para cá. A Bíblia tem 2 fios, que o primeiro se chama e o segundo, e nós temos que obedecer eles, porque não podemos aplicar um texto sem primeiro interpretá-lo. E a interpretação mínima dos mínimos, eu disse hoje pela manhã, que é a hermenêutica primeira. Hermenêutica, palavra grega, ciência de interpretar textos ou livros. E os hermenêuticos descobriram quantas linguagens retóricas dentro da Bíblia? 22 linguagens retóricas, é a sua riqueza. Então, cada texto, cada escrito da Bíblia, nós precisamos saber que linguagem o escritor está usando para nós utilizar, senão nós erramos. O segundo campo de interpretação eu mencionei, que é o geográfico. Eu disse que 95% dos crentes nunca estudaram geografia nem os mapas da Bíblia. E 85% nossos pregadores, irmão, lamentavelmente, não conhecem geografia bíblica. Ler a Bíblia é uma coisa e estudar é outra. Cada vez que nós vamos preparar nossa mensagem, nosso estudo, e aparece um ponto geográfico, a Bíblia tem recursos de mapas, tem Bíblia mais rica em mapas. Se não, tem o novo Atlas da Bíblia, que eu recomendo na nossa CPAD. Novo Atlas da Bíblia sai 100, 150 reais, mas tu compre o novo Atlas da Bíblia, 160 mapas. Aquilo é uma riqueza, é nosso, da nossa sociedade. O novo Atlas da Bíblia, 160 mapas. Tu tem para o resto da vida. E antes, quando tu vai preparar a tua mensagem, fazer o prefácio da mensagem, tu vai explicar a parte geográfica, enriquecer o ensino. E as pessoas vão entender, tu vai levar as pessoas naquele lugar que a Bíblia está falando. E terceiro, nós falamos
das dispensações atrelada, a escatologia atrelada às dispensações. Que a escatologia é uma matéria muito atrelada a dispensações. Eu, quando dou escatologia, primeiro dou ênfase nas dispensações, irmão. Há duas maneiras de interpretar dispensações. Alguém não conta a inocência. Então ele parte, saída do Éden até o dilúvio, 1656 anos. Do dilúvio à Torre de Babel, 427. Da Torre de Babel a Moisés, 430. De Moisés a Cristo, 1430. E alguém conta 1557, mas a gente fica mais com 1430, que é o mais correto. E em quinta dispensação, de Cristo, da sua morte até a volta de Jesus em glória. Sexto, da vinda de Jesus em glória, o arrebatamento, que sabemos que será 7 anos. E sétimo, da vinda em glória até o grande trono branco, que será 1000 anos. Esta é uma forma. A outra foi que eu mencionei essa manhã, a inocência. Aí vem a consciência da saída do jardim ao dilúvio, os 1656 anos. Governo humano, 427 anos. Patriarcal, 430. Lei, 1430. Graça, que não sabemos. E milênio de paz. Então, não está uma longe da outra. Mas as dispensações existem. Se tu tomar uma Bíblia de estudo, ali está. E te digo mais, não vá na conversa aí de alguém querer eliminar as dispensações. A nossa Bíblia está atrelada às dispensações, irmãos. Não vamos exigir de Deus doutrinas ou promessas fora das dispensações. A Bíblia tem 8 evangelhos dentro da Bíblia. Hoje eu dizia para o pastor, eu cheguei num congresso de missões e tinha escrito por tudo que é placa dentro daquele grande templo, numa capital aqui no Brasil, o evangelho do reino será pregado a todo mundo, a testemunho de todas as gente, e aí vem o fim. E aí a ênfase era janela 1040. E aí estava dando ênfase que dos 7 bilhões de pessoas, 2,5 bilhões não ouviram o evangelho, querendo dizer que ia levar mais 1000 anos para alcançar esses 2,5 bilhões de seres humanos. Quer dizer que pode ficar tranquilo que Jesus vai voltar daqui 2500 anos, disse essa pessoa. Eu não aguentei. Primeiro, nós não pregamos o evangelho do reino, nós pregamos o evangelho da graça, e não o do reino. O evangelho do reino começou em 2 de Samuel, capítulo 7, 1000 anos antes de Cristo, anunciando um reino milenal, que é o evangelho do reino. O evangelho do reino, irmãos, só uma vez ele saiu fora da fronteira de Israel, quando Jesus foi a Tiro e Sidom, e tratou com a mulher Ciro-Fenícia, e já voltou de volta. Ele não saiu fora das fronteiras de Israel. O evangelho do reino chegou até a morte de Jesus, e na morte o evangelho do reino fica suspenso. E ali que entrou o evangelho da graça que nós pregamos. O evangelho da graça não tem compromisso de pregar todo mundo para Jesus voltar. Não tem um texto que diga. Tem nações que não querem o evangelho. Nós estamos lá no Paquistão, e como eu disse, de manhã chegou meu primeiro vice-presidente, que teve 20 dias lá, pregando de portas fechadas, batizando escondido, 2 batismos, mais de 20 pessoas batizaram, tudo escondido, porque eles não querem. E tem nações que não querem, Jesus vai vir, vai levar a igreja, e eles não vão ouvir, eles não querem ouvir. O evangelho da graça que nós pregamos não tem
ordem que todo mundo tem que ouvir o evangelho para Jesus arrebatar a igreja. Para arrebatar o evangelho que será ouvido a todo mundo, é o evangelho do reino, que nós não pregamos. No Pentecostes ele ficou suspenso. E entrou o evangelho da graça. Agora, o dia do arrebatamento, termina o evangelho da graça. E entra dois evangelhos. Entra o evangelho do reino de volta para Israel, e o evangelho eterno de Apocalipse 14 para os gentios que perderão o arrebatamento. O evangelho eterno não tem nenhuma promessa. O da graça, mais de 32.000 promessas. Mas o evangelho eterno não tem nenhuma promessa, é só eternidade. João viu no capítulo 14 de Apocalipse um anjo voando nos ares. Anjo é um mensageiro, não é literal. É um mensageiro que Deus vai levantar após o arrebatamento. Nos ares voando, e os meios de comunicação, não é que um anjo vai estar lá batendo asa, senão os meios de comunicação nos ares que esse mensageiro vai usar e vai gritar para o mundo inteiro. Salvação agora não é mais tomar ceia do Senhor, não é mais ser batizado em água. Ceia e água é da nossa dispensação e não depois, e nem antes foi. Agora a salvação é só eternidade para vocês. Por isso que o evangelho é eterno. É vocês não aceitar o sinal da besta, mas não tem promessa nenhuma. E vai formar uma grande multidão de mortos, que a Bíblia chama um mar de vidro, que vai se formar abaixo das bodas do Cordeiro, que vão morrer e não vão aceitar o sinal da besta, e vão formar um mar de vidro, e vão ficar debaixo das bodas do Cordeiro, quando a igreja, os salvos estarão nas bodas, estarão ali embaixo, de vestes brancas, o capítulo 6 de Apocalipse, dizendo: Senhor, quando é que vai julgar nosso sangue sobre os que habitam sobre a terra? Lhe deu umas vestes brancas, mandou que repousasse um curto de tempo, até que se complete os números dos que vão ser salvos como eles. Aleluia. E vai formar uma multidão de salvos, o evangelho eterno, que está no capítulo 7 de Apocalipse, de todas as nações que entrarão no milênio, de vestes brancas e palmas nas mãos, que saíram dessa grande tribulação, foram vencedores. Eles aguentaram os 7 anos. Você lembra que Jesus disse em Mateus 24, se não me equivoco, versículo 22, se aqueles dias não for abreviado, mais forte, se aqueles dias não fosse abreviado, ninguém se salvaria. O que é um sinônimo para abreviado? Um sinônimo. Isso, diminuído, né? Como é que diminuiu? Mas ali disse Jesus: por causa dos meus escolhidos, aqueles dias ficaram abreviados. Senão ninguém se salva. Quem são os escolhidos de Jesus? A nação de Israel. Então, por causa da nação de Israel, os dias, a grande tribulação ficou abreviada, senão ninguém se salvaria. Como é que ficou abreviado? Lá em Babilônia, quantas semanas Deus prometeu para Israel? Daniel 7:24. 70 semanas está determinado o meu povo. E aí se divide as semanas. 7 semanas de ano, desde a ordem, a preparação, até que chegaram em Israel. Mais 62 semanas até a morte do Messias. E aí ficou suspenso Israel, porque eles eram os primeiros, e nós passamos no lugar deles, eles ficaram os últimos. Aí Deus se dá a volta a tratar com nós, os gentios, e Israel fica esperando tem uma semana, porque gastaram 7 mais 62 são 69. Deus prometeu quantas? 70.
Agora, depois do arrebatamento, eles vão ter oportunidade de uma semana para serem salvos. Se esses dias não fosse abreviado, ninguém se salvaria. Mas por causa dos meus escolhidos, a nação de Israel, aqueles dias foram abreviados. Se Israel matasse Jesus na semana de número 68, de quantos anos seria tribulação e grande tribulação? 14 anos. E se matasse na semana 67? 21 anos. Mas por causa dos escolhidos, esses dias foram abreviados, porque eles mataram na semana 69. Então, irmãos, ali será pregado o evangelho eterno. Mas o evangelho do reino entra milênio adentro. No milênio, sim, irmãos. Isaías 66, 19 diz que o remanente ou remanescente. Então, remanente é espanhol, né? O remanescente de Israel receberá um sinal de Deus. Isaías 66, 19. Irão levar o evangelho, o conhecimento de Jesus, até as ilhas que nunca ouviram falar de Jesus. 1000 anos vão ter para pregar o evangelho do reino, que tem um rei reinando em Israel. E quando chega no final desse milênio, aí vira o fim, que é o Gog e Magog de Apocalipse, quando a terra será purificada, para que a nova Jerusalém seja implantada sobre a terra. É linda a Bíblia, irmão, mas ela tem uma interpretação. Glória seja dado o nome de Jesus. Então ela é uma espada de 2 fios que precisa ser interpretada e depois ser aplicada, para Deus ter compromisso com aquilo que nós pregamos. Mas pastor, eu pregava e Deus errado e Deus fazia a obra. Comigo também. Eu tenho 43 anos de pastorado, já estou fechando 44. Eu preguei tanta coisa errada, irmão. E Deus fez maravilha e salvou. Mas eu não sabia que eu estava pregando errado. Eu vendia pelo preço que eu comprava. Deus viu que havia uma inocência dentro de nós. Agora nós sabendo e podendo, porque olha, irmãos, nunca na história houve tanta oportunidade da gente aprender como hoje. Eu tenho 57 anos de fé. 57 anos atrás, eu tinha 8 anos. As escolas bíblicas dominical era junto àqueles gauchão lá no sul, com o bigode desse tamanho assim, ó, de bombacha e bota. E pregando, ensinando a escola dominical, e a gente aí, com 8 anos, criança aí, não havia separações de classes. Hoje a nossa CPAD tem uma pedagogia, irmão, que é uma riqueza. É uma riqueza hoje, se aprende na linha pedagógica, até uma psicopedagogia, irmão, que é uma riqueza, nunca se ouve tanta escola bíblica como hoje. Quando eu pedi, quando eu era jovem, para ir num congresso de jovens, só faltava me disciplinar e não me deixaram ir. Isso é inovações, congresso de jovem. Hoje, irmão, há congressos que é bênção, de círculo de oração, de escola dominical, de jovem. É uma bênção, e a igreja vive envolvida. Então, nunca na história se houve uma oportunidade de nós adquirir conhecimento como hoje. Agora, quem não vem fazer isso e continua pregando errado, pare um pouquinho aí. Deus não tem compromisso. Então vamos usar bem a palavra da verdade. E aqui diz que ela entra dividindo alma e espírito, porque aqui nós temos 2 plataformas. Todos vocês sabem. Aqui eu tenho, você tem 4 coisas importantes. Aqui nós temos o nosso espírito, o Espírito Santo, a consciência e a fé. São as 4 coisas. Paulo diz a Timóteo:
Antes de cuidar a fé, cuida a consciência. Alguns arrebentaram fazendo naufrágio enquanto a fé. A nossa consciência é a cápsula que guarda a fé. O pecador, diz Efésios capítulo 2, ali versículo 1, versículo 2, que o pecador está morto em seus delitos e pecado. E a palavra morte do grego quer dizer separação. Ezequiel disse, a alma que pecares, essa se separará de Deus. É um vivo morto pela rua, separado de Deus. Mas, aqui nos diz, o Espírito Santo usa uma pessoa. E o Espírito Santo lança a palavra como uma espada de 2 fios, interpretada e aplicada. E ela entra dividindo alma e espírito. E aqui diz que a palavra é viva. E o pecador está morto em seus delitos e pecados. E ele dá vida, ela dá vida, a primeira coisa, para o nosso espírito em letra minúscula. Ninguém conhece melhor o homem do que o espírito do homem. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, ele é espírito em letra minúscula, não é Espírito Santo. E a palavra de Deus dá vida ao nosso espírito, quer dizer, ela reconcilia com Deus. E atrás da palavra vem uma segunda coisa linda, que é o Espírito Santo. E se une ao nosso espírito. E Romano 8,16 diz que agora ele testifica com o nosso espírito que agora somos filho de Deus. E o Espírito Santo dá uma sacudida na consciência, porque a consciência do pecador está dormida. Aí desperta a consciência. E lá dentro da consciência, 1 de Timóteo 1,19, está a fé. E aí forma uma plataforma. O Espírito Santo, a consciência e a fé, que é a plataforma do Espírito. E faz 2 coisas em nós. Dá e recebe de Deus. Nós não temos outro caminho para dar ou receber de Deus, se não é por aqui. Mas do outro lado está a alma, o governo. Além dos 5 instintos, visão, audição, olfato, gosto e tato, está as 4 faculdades, pensamento, sentimento, entendimento e vontade. O que é isso? Protocolo, parecer deliberante e executivo. É o governo que está aqui, ó. Mas no meio entrou a palavra. Isso é coisa linda. E foi parar onde? No bolso? Onde é que foi parar ela? Entrou nas juntas, conjuntura, como é disso? Juntas, entrou nas juntas e entrou aonde? Eu vi alguém aqui a falar em espanhol hoje. Quem é que estuda a Bíblia em espanhol? Sim. Quando eu era pastor na cidade de Carazinho, eu trouxe 90 Bíblias em espanhol para meus obreiros, meus companheiros. Irmão, o espanhol é uma riqueza, irmão. O espanhol veio direto do original. Trate de ter uma Bíblia em espanhol, tu vai ver que riqueza. E as minhas dúvidas eu tiro lá no espanhol, ou lá nos originais. Mas o espanhol é uma riqueza. Sabe como é que a Bíblia espanhola diz Hebreus 4:12? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante, qualquer espada de dobre filo, que penetra, dividindo alma e espírito, e penetra em las juntas e em los tuétanos. O que é tuétano? Como? Tutano. E aonde está o tutano? A nossa Bíblia diz juntas, mas em espanhol diz conjunturas e tuétano. Por que a Bíblia quer entrar no tutano que está dentro do osso? Bíblia na cabeça é uma coisa.
E Bíblia no tutano é outra coisa. É. Tu pode encher a Bíblia de textos bíblicos e não está no tutano. Que trabalho faz o tutano? O ser humano até 11 anos, o que elabora o sangue no ser humano até 11 anos, são as entranhas. Após 11 anos, as entranhas diminuem e os tutano que assume o compromisso de elaborar sangue. Eu fui doador de sangue muitos anos. A gente doa o sangue e os tutano em seguida repõem. Dependendo da pessoa, tem pessoa, irmãos, que num minuto, o sangue dá 7 até 9 voltas no corpo da pessoa. Esse sangue que passa aqui, num minuto ele dá 7 voltas no corpo, ele passa 7 vezes aqui. E a palavra atrás dele. E quando ele quer falar mal do seu semelhante, ele passa na linguinha e não dá para falar. E outras coisas, não? É ali que a palavra quer entrar. Lá nos tutano, sermos crente no sangue que correr nas nossas veias. No nosso sangue. Quando eu era jovem, um cara me falou mal do meu pastor. E eu era jovem, tinha lá meus 16, 17 anos, não aguentei. E contestei meio forte, e ele é um gaúchão, e ele agarra e estira uma prateada, uma faca, e me grudou-lhe aquela faca. Mas não alcançou, pensou que eu era um poste, né? Mas não me encontrou com aquela faca. Em cima me grudou a faca e eu saí fora, cacei pelo braço, tomei a faca, quebrei e dei uns tapas nele. Ele foi para a casa dele e eu fui para o pastor, chorando. Eu cheguei lá e disse: pastor, peço misericórdia. Uma pessoa assim, uma pessoa de muito mais idade que eu, falou isso, e eu não aguentei. E me largou uma facada e eu tive que sair fora e quebrei a faca e tive que bater no homem. Eu não aguentei o que ele me falou da igreja, me ferveu o sangue. O que eu tenho que fazer para não ser disciplinado? Vai lá pedir perdão para ele, depois na ceia venha pedir perdão, se a igreja te perdoar, tu está perdoado. Daí mesmo fui lá na casa dele. Bati palma e saí numa janela e o seu João, venha cá. Venha cá, seu João. Aí tive que contar um motivo para ele, aí ele veio. Pedi perdão, abracei ele. Disse ele: eu vou lá pedir perdão para o teu pastor, porque eu também ofendi. Chegou lá e fomos nós dois juntos. Passamos no lugar onde eu bati nele. As pessoas assustadas: onde é que vão os dois? Será que vão para a polícia? Nós estávamos lá no pastor, ele pediu perdão e disse: pastor, não tire esse moço da igreja. Ele quebrou minha faca, me deu uns tapas, mas eu merecia. Depois na ceia eu pedi perdão, escapei da disciplina. Viu? Mas por que a gente fez isso? Mas o evangelho está lá no sangue da gente. Viu? Foi isso que disse o apóstolo São Paulo: ninguém me separará. O que é isso? O evangelho no tutano da pessoa, não na cabeça. A nação brasileira, dos nossos políticos, se tivesse no tutano, no Brasil, seria um dos líderes mundial. Mas está na cabeça de alguns políticos aí, de uns PC Faria da vida, que estão comendo o nosso Brasil aí. Mas, deixamos lá. Mas como cristão, a Bíblia quer ir lá, nas juntas, e lá no tuétano. Glórias a Jesus. Muito bem, meus irmãos. Vamos à apostila? O senhor ri, mas não é fácil o assunto. Muito bem, irmão.
Nós temos aqui na introdução o que é a Bíblia. Aqui nos diz que num tempo muito remoto, a Bíblia era um tabu. Os irmãos sabem o que é tabu. Irmãos, quando chegou um pastor na nossa casa e nos trouxe a Bíblia, e orou para minha mãe, e deixou a Bíblia, nós começamos a ler a Bíblia. Um ministro religioso de uma igreja que nós pertencia, chegou lá, pegou a Bíblia, disse para o meu pai: eu soube que entrou esse livro de capa preta, eu quero para cá. E meu pai teve que dar a Bíblia. Ele rasgou, juntou os pedaços e disse: se vocês voltarem a adquirir outra Bíblia dessa, eu vou excomungar vocês. Vocês estão perdidos para o resto da vida. Eu me lembro tão bem que o meu pai disse: mas eu comprei 2 cadeiras, porque apareceu um dia lá para vender em cadeira nos céus. Aí meu pai comprou, levou como 3 anos pagando uma cadeira para ele e para minha mãe no céu. Mas dali 1 ano e pouco Jesus nos salvou, não foi necessário pagar mais que as cadeiras, né? Ganhamos grátis. Mas rasgou a Bíblia, esse livro não pode vocês lerem. Isso aí vai formar uma confusão. E nos levou a Bíblia. Mas daí meu pai voltou a adquirir outra Bíblia. A Bíblia era um tabu. Hoje não. Eu estava pregando agora para os Gideões Internacional, que distribui Novos Testamentos. Preguei 2 dias na convenção deles. E é lindo o trabalho dos Gideões lá nos hotéis, nos hospitais, nos colégios, irmão. Hoje a Bíblia está, todas as casas está a Bíblia, que era um tabu. Então, graças a Deus que hoje não é mais um tabu. Nos diz mais abaixo, como apareceu a Bíblia? Os homens inspirados por Deus a escreveram, e aí temos textos bíblicos. O que é inspiração, irmão? A inspiração era o Espírito Santo tirar o homem do natural ao subnatural. Os irmãos observem, parece que o Espírito Santo levava eles no topo de uma montanha, e da topo da montanha eles viam os acontecimentos e escreviam no topo de outras montanhas, que para eles pareceria que em pouco tempo ocorreria aquilo. E a Bíblia levava milhares de anos. Vocês observem. O profeta Isaías, irmãos, profetizou a volta de Israel, ali no capítulo 60, versículo 8. Capítulo 8. Não 60, assim, do seu livro, pareceria que já ia acontecer. Isaías disse: quem são esses que voltam como uma nuvem de pomba nas suas janelas? 700 anos antes de Cristo. Ele viu esse acontecimento, Israel voltando, voando como pombas. Se Deus mostrasse um avião, eles voltando de avião, ele ia dizer: eu vi Israel voltando um bicho aí que eu não sei o que é. Mas ele disse: estão voltando, voando nos ares como pomba e sentando nas suas janelas. 700 anos antes de Cristo. E do dia 3 de maio de 1948 ao dia 13, as Nações Unidas cedeu os aviões para trazer Israel. Se cumpriu Ezequiel 37, houve um grande barulho, e cada osso se juntou no seu osso. Aleluia! Eu tive um professor meu, um rabino bem ancião em Israel, e ele dizia: eu estava aqui do dia 3 a 13 de maio de 1948, e era uma nuvem de avião, um barulho, trazendo judeus de todo o mundo. Em 10 dias, estava a nação ali. E o dia 14 de maio de 1948, receberam a bandeira. Se cumpriu Ezequiel. Os ossos se juntaram, mas eram uns caveiras sem feio, mas dali a pouco criou tendões,
que é força, e vá brigar com Israel. Israel é uma potência bélica no mundo. E em seguida criou carne, que é a economia. E Israel hoje compete com qualquer país a sua economia. E em seguida criou pele, que quer dizer uma vegetação. Talvez algum de vocês esteve antes de mim a Israel, mas no ano 1982 eu fui a primeira vez a Israel, irmão. Montanhas peladas, sem vida vegetal, até plantei uma árvore aquele ano, que é a primeira vez que lá estive. Mas hoje Israel, uma napa verde cobre Israel. E a profecia da Bíblia é que quando este deserto bater a palma e florescera, o Messias voltaria. Eu perguntei para um rabino, por que vocês entregaram Belém, entregaram Hebron, entregaram ali Jericó? Disse ele, ora pastor, não queremos guerra. Jerusalém morremos, mas não entregamos. Mas o nosso Messias já está voltando. E aí ele vai nos devolver tudo. Desde o Nilo até o Éufrates. Desde o Mediterrâneo ao fundo da Arábia, tudo é nosso. Por que está brigando por esses lugares? E eu disse para ele, como é que o Senhor me prova que ele está presto a vir? Primeiro, o nosso retorno aqui. Já estamos chegando a 8 milhões aqui. Segundo, a nossa projeção no mundo. Dos 10 homens mais ricos dos Estados Unidos, 6 são judeus. E o poder econômico do mundo está na mão deles. A nossa projeção no mundo. E terceiro, pastor, quando esse deserto florescer e bateria a palma, nosso Messias estaria voltando. E aí está verde, já criou a pele. Eu me arrepiei. Porque para vir para eles, 7 anos antes tem que vir para nós. Aquilo me deu um impacto. Mas eles, irmãos, já se juntaram, já criaram tendões, que é força, carne, que é economia, pele, que é a vegetação de Israel, mas para Deus ainda estão mortos, porque o Espírito Santo está tratando conosco. Mas já em seguida, a igreja sobe e o Espírito Santo vai tratar com Israel. Aí eles terão vidas, mas está tudo prontinho. Aleluia. Homens inspirados por Deus escreveram a Bíblia. Volto a dizer. Irmão, a inspiração da Bíblia é uma verbal e plenária. Observe isso. Existem 2 inspirações. Existe a inspiração comum, que é a que nós temos hoje. Hoje a inspiração que nós temos se chama inspiração comum. A verbal e plenária, só os escritores da Bíblia que tiveram, e ela terminou quando foi escrito o último livro, Apocalipse. Não existe mais. Ninguém pode dizer que Deus me deu, o Espírito Santo me deu mais um pedaço ou tirar um pedaço. Não. A Bíblia está completinha, porque a inspiração verbal ou plenária foi retirada da terra. É que nem o Antigo Testamento. Você lembra que Jesus disse sobre o Espírito Santo? Jesus disse, eu não vos deixarei. O que é órfão? Desamparados. Não vou deixar vocês órfãos. Por que órfão? Porque no Antigo Testamento, irmão, todas as dispensações do Antigo Testamento, o Espírito Santo atuou. Só que lá era considerado uns órfãos. Porque o Espírito Santo vinha, usava uma pessoa, fazia proeza, saía,
E a pessoa ficava vazia de novo. Você lembra de Sansão? Estava lá em Gaza, veio o Espírito Santo, recebia aquela força sobrenatural, arrancou um portão com 2 colunas, e eu pude fazer aquela jornada lá, irmãos, e pesquisei, aquele portão com as 2 colunas pesava 1.600 quilos. Ele arrancou 1.600 quilos e jogou nas costas de Gaza a Hebrom, diz a Bíblia. De Gaza a Hebrom é 60 quilômetros. Caminhou 60 quilômetros com um portão de 1.600 quilos nas costas. E subiu numa montanha, porque a Bíblia diz subiu na montanha de Hebrom. A montanha de Hebrom é 1.200 metros de alto. Sabe o que é subir com 1.600 quilos, 1.200 metros de alto? E a biografia de Sansão diz que os filisteus chegaram ao pé do monte, olhando ele subir 1.200 metros com 1.600 quilos nas costas, e lá em cima ele jogou aquele portão costa abaixo, e gritou com os filisteus, fez um esparramo de filisteu. Mas daqui a pouco o Espírito Santo saía dele, e era um covarde vencido pelo colo de uma mulher. Mas daí Jesus disse, olha, agora não deixarei vocês órfãos. Eu vou mandar ele, e ele vai ficar, e vai morar, e vocês vão ser o templo dele. Então os escritores da Bíblia vinha o Espírito de Deus e tirava do natural ao subnatural e escrevia um mistério que na hora nem eles entendiam. Por esse motivo que hoje nós precisamos do Espírito Santo para interpretar esse livro. E quem tem uma afinidade melhor com ele, interpreta melhor. Então, meus queridos, homens inspirados escreveram. Agora observe no item 1. Vejamos em linhas gerais a distinção entre revelação e inspiração. Irmãos, toda a Bíblia foi dada por uma inspiração divina. Mas não toda a Bíblia foi dada por revelação. Só partes da Bíblia que tiveram revelações. Se tu olhar a genealogia no capítulo 5 de Gênesis, tu vai observar ali o versículo 1, que Moisés, quando escreve o Gênesis, ele lançou mão, ele foi inspirado, que não foi revelação, um assunto muito antes dele. Ele foi inspirado para escrever e lançou mão de um livro, diz Gênesis capítulo 5, livro das genealogias. Então ele foi num livro pesquisar para poder escrever a genealogia. Aleluia. Agora toda a Bíblia foi inspirada, irmãos. E volto a dizer, inspiração tirar o comum nas alturas e passar do comum ao subnatural para poder escrever. Por esse motivo que vamos ver daqui a pouquinho, que a Bíblia não tem erros, nem contradições. A Bíblia tem dificuldades. E as dificuldades da Bíblia não é do lado de Deus, é do lado humano. E eu quero voltar de novo no tanque de Betesda para explicar a dificuldade humana. Viu? E outros textos da Bíblia. Mais abaixo. A Bíblia é a revelação objetiva de Deus, da sua pessoa. Ela, irmão, não tem outro livro. A Bíblia que nos revela Deus. Então a Bíblia é a revelação objetiva de Deus, da sua pessoa, de seus atributos, da sua natureza, dos pensamentos e ações de Deus. É a Bíblia que nos revela. Isso é fantástico. A mensagem da Bíblia faz o que no ser humano? Santifica. O que mais? O que mais? O que mais?
O que mais? Faz isso ou não faz? Quem éramos nós antes, irmãos? Na minha cidade, na Argentina, um sábado à noite, me entra duas prostitutas, com uma roupa pior do que praias. Calor, e se sentaram entre as irmãs. Me vem um correntino meio gaúcho, e o bombacha, que era porteiro, irmão Vicente Herrera. Sobe na plataforma, eu estava pregando, se colocou ao meu lado, eu tive que parar de pregar e atender ele. O que passa, irmão Vicente? Entrou duas prostitutas e estão sentadas entre as irmãs ali, não, e estão indecorosas, o senhor me dá ordem, eu estou tirando elas para fora. Digo, irmão Vicente, não é o doente, não é o são que necessita do médico, e sim o doente. Deixem elas. Depois eu vou explicar para as irmãs. Outra oportunidade. E saiu brabo. Termina o culto, eu fico com os obreiros ali, atendendo as pessoas um pouco. Quando eu chego na porta, estavam meus obreiros, eu tinha 6 pastores, 10 evangelistas, 54 presbíteros, 62 diáconos. Então um grupo de meus filhos, que eu ganhei, formei, preparei eles, agora os meus obreiros. Pastor, entra de volta. Entrei de volta. E aí começaram a falar, pastor, o diabo hoje... desculpe, quando eu fiz o convite, as duas vieram, aceitaram a Jesus, que tu tinha que olhar para o outro lado. Se levantaram e saíram e se foram. Não esperaram terminar o culto. Aí um dos obreiros me disse, hoje o diabo burlou da nossa igreja. Foi lá na frente, sacudiu as carnes e foi embora, e a nossa igreja ficou envergonhada. Nós pensávamos que tinha um pastor espiritual e não temos. Pensávamos que tinha um pastor assim, 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 deram uma lista e não temos. Nosso pastor é um fracasso. Engula esse abacaxi com casca e tudo. Já comeu abacaxi com casca? Prove para tu ver uma coisa. Eu não dormi aquela noite. Fiquei quieto. Meus filhos. Eu tinha que engolir aquilo. Eu não dormi. Mas no outro dia à noite, domingo, as duas bem vestidinhas, correram após o culto, vieram me abraçar. Pastor, nós éramos duas prostitutas de rua terrível. Nós não queríamos ser prostituta. Mas à tarde um demônio nos agarrava e nos mandava para a rua. De madrugada nós chegávamos dizendo nunca mais, mas à noite de volta. E ontem nós ali na esquina ouvimos os louvores e sentimos algo tão lindo e entramos. Nós tínhamos vergonha, um momento nós queríamos ir embora, mas nós queríamos aceitar Jesus, por isso que nós fomos em seguida. Dali 2 meses eu batizava elas em água. Uma delas foi batizada no Espírito Santo antes do batismo em água. E a outra, quando eu levanto da água, ela saiu falando línguas. E hoje ela é uma acomodadora e uma profeta da igreja. E a outra é uma das melhores vozes que há, faz a abertura dos cultos cantando, irmãos. Aí na ceia, depois do batismo, eles tiveram que comer um abacaxi com casca. E até hoje eles reconhecem que eles fracassaram. Fracassaram no aspecto, são obreiros novos, me julgaram mal, mas os anos de jornada nos ensinam muita coisa. Então, meus queridos, a Bíblia tem poder, como diz aqui, para regenerar. Aleluia! Para limpar, para santificar, para fortalecer, para esclarecer. A Bíblia faz tudo isso. Eu batizei agora na minha cidade
É o homem mais rico, um dos homens mais ricos da cidade, eu batizei agora, pastor. Ele tem no estado 318 farmácias. Ele tem aqui no norte uma fazendinha com 60 mil hectares. Tem 2 aviões. Viu? Era espírita Allan Kardec. Mas coisa difícil. Mas nós temos um grupo de empresário com jantas especiais e cultos especiais. Trouxeram ele e ele disse para os irmãos, eu vou lá para contentar vocês, que são meus amigos, eu vou assistir, vou participar da janta. Eu entrar na igreja, nunca pense isso. Esse era o pensamento do homem. Mas um irmão que é juiz de direito, começou a trazer uma palavra de Deus ungida, irmão, com graça. E no final da reunião foi o primeiro que aceitou Jesus. E passou uns dias, ele disse, eu quero ser discipulado. Eu já não fumo mais, eu me desfiz do espiritismo. Ninguém mandou fazer isso. Mas essa palavra é o que regenera, é o que transforma, é o que limpa. A pessoa está dormindo durante a noite e a palavra está limpando ele. Lá no sangue, né? Tirando os colesterol de espiritismo e outras coisas ruins. E agora está lá um aluno assíduo da escola bíblica dominical, irmão. E agora começou a ser dizimista. E foi nossa alegria chegar esse dízimozinho lá, que fez a tesouraria tremer lá. Mas só a palavra de Deus que faz isso. Se a nossa palavra, a nossa teoria, irmão, não anda. Número 2. A Bíblia é o livro divino, e por ser o livro divino, ela traz em suas páginas um conteúdo maravilhoso. E aqui nós temos a explicação desse conteúdo que nenhum outro livro tem. Eu gostaria que vocês passem a página 12. Os escritores da Bíblia. Todos nós sabemos, irmãos, que a Bíblia foi escrita em 3 continentes. O mundo tem 5, não? 5 continentes. Dos 5 continentes, a Bíblia foi escrita em 3 continentes. O asiático, o europeu e o africano. Agora vocês observem. Um livro que levou quantos anos para ser escrito? 1.600 anos. Obrigado, meu irmão. Em 3 continentes. Nem sombra da tecnologia moderna de hoje. E depois de 1.600 anos, de 66 livros, se faz um. E volto a dizer, a Bíblia não tem contradição e nem erro. Ela tem as suas dificuldades, que nós vamos falar. Mas não tem contradição. Por que tudo isso? Porque foram homens inspirados pelo Espírito Santo. E aqui nos diz que o autor da Bíblia é Deus. O centro da Bíblia é Jesus. E o intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. Como é que vai sair um livro errado com essas 3 personagens? Não sai. Um escritor cumprimentava o outro. Um escreveu nas prisões. Outro escreveu nas guerras, como Josué. Outro escreveu na calma, como Salomão.
em circunstâncias distintas. Mas aquela circunstância não afetou para que eles escrevessem a Bíblia. Não afetou. Não foi motivo para eles introduzir heresias ou erros. Então a Bíblia é um livro perfeito, irmão. Glória seja dado o nome do Senhor. Então, cerca de 40 escritores, porque ainda há livros que não se sabe o escritor, mas se calcula 40 em 3 continentes, num espaço de 1.600 anos, escreverem, juntarem e não ter erros, nem coisas falsas, senão algumas dificuldades. Agora, a origem da Bíblia são 2. Sempre que nós estudar a Bíblia, irmãos, devemos saber que a Bíblia tem 2 origens. Esse banco aí tem uma origem. Lá de um mato, de uma árvore, lá estava as origens que veio dar nesse banco. Essa nossa Bíblia tem uma origem. Primeiro, a origem divina, o subnatural, que é Deus. Ele ditou a Bíblia. Os escritores apenas escreveram. Mas segunda, a Bíblia tem o lado humano. O humano, Deus teve que usar o humano. Por isso que a Bíblia tem dificuldades. Qual é a dificuldade da Bíblia? Nas suas traduções, em texto que foi agregados, depois dela estar completa, houve textos agregados, houve texto que faltou, não ficou complementado esses textos. Se tu olhar Mateus 24, 8, quando fala até o versículo 8 dos sinais de 3 acontecimentos, da destruição do templo em Jerusalém, da vinda de Jesus e do Gog e Magog de Apocalipse. Aí Jesus desencadeia 2 capítulos escatológicos dentro de um livro biográfico, que é Mateus. E aí quando chega no versículo 8, Jesus diz: e tudo isso são princípio de dores. Mas que dor é essa? Dor de dente? Dor de vista? Dor de unha? Dor de rim? Que dor é essa? Faltou. Porque o tradutor não colocou a palavra parto. E se tu olhar o original, está parto. É uma dificuldade. Por que Jesus falou e está nos originais parto e alguma Bíblia já veio corrigida? Porque a dor de parto é um anúncio. A parturenta está certo, não? Parturenta. Quando dá a primeira dor, é um anúncio, vai nascer. É um aviso, se prepare, corram para o médico, chame a parteira, ou enfim, é um anúncio. Talvez o segunda dor vai dar dali 1 hora, a terceira, 45 minutos, a quarta vai dar dali meia hora, a quinta talvez dali 20 minutos antes de ter o parto. Quando essas dores forem mais frequentes, é porque a criança já está para nascer. Guerra sempre houve no mundo. Rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, fome, peste, sempre existiu. Mas quando isso fora como dores de parto, quer dizer que mais seguido, mais frequente. Nós estamos aqui abençoados, mas tem nação debaixo da bala lá, brigando. Nós estamos aqui, mas lá estão morrendo de fome em outras nações. Quando esses acontecimentos fossem mais frequentes, a vinda de Jesus estaria mais perto.
Então esse texto não foi Deus que falhou, foi o escritor que falhou, foi o tradutor que não passou essa expressão parto. E por quê? Porque a Bíblia tem um lado divino, mas tem um lado humano. Eu quebrei a cabeça dos meus professores com Mateus 16:9. Ganhar amigo através de riquezas injustas, para que quando essa os falta, os recebam nas moradas eternas. Li livros, interpretações, mas nunca me satisfez. Cansei meus professores. Mas depois caiu às minhas mãos a Bíblia viva. Tem a vida, vida nova e viva. Não essa atualizada. Agarre a velha Bíblia viva. Aí eu encontrei, depois fui lá em Israel, fui reforçar o assunto. Os tradutores não passou dois pontos de interrogação que esse versículo tem no original. Porque aqui nos diz, Jesus falando de um mordomo infiel. E quando chega no versículo 9, ele diz: granjeai amigo através de riquezas injustas, para que quando essa vos falta, os recebam nas moradas eternas. Quem é que interpreta esse texto? Não há, até hoje eu não encontrei. Quebrei minha cabeça, cansei meus professores. Mas quando olhei na Bíblia viva, está 2 pontos de interrogação, porque é uma pergunta que Jesus fez. Ganhar amigo através de trapaças, diz assim. E tem uma interrogação. Para que quando essa vos falte, os receba nas moradas eternas? Eu vos digo que não. Assim diz. E lá nos originais está. Aí a pessoa entendeu. O lado de Deus é certo. O humano que houve erros do lado humano. Então a Bíblia é divina, mas ela é humana, ela tem as suas dificuldades. Somos nós que muitas vezes não interpretamos. Esses dias alguém, eu escutei, exortando os irmãos: irmãos, Jesus mandou examinar as Escrituras. Mandou ou não mandou? Sim ou não? Acho que se dividiu o plenário. E quantas vezes nós dizemos: irmão, Jesus mandou examinar as Escrituras. Examinar é um dever nosso, mas não naquele texto. Jesus encontrou os judeus estudando e buscando o Messias dentro da Bíblia. E Jesus chega e diz: examinais as Escrituras, vos parecem que nelas vocês encontram a vida eterna, se são elas que estão falando de mim. Jesus não está mandando examinar em Bíblia ali, Escritura. Jesus está dizendo para eles e repreendendo eles: vocês estão examinando as Escrituras, estão me buscando dentro das Escrituras, e eu estou aqui. E vocês vão me matar como mataram. Mas daí nós damos uma voltinha, e às vezes agregamos um S ou tiramos um S. E fizemos certas interpretações e mudamos o texto. Lucas 16:9. Então a Bíblia, irmãos, ela tem as suas dificuldades, mas sempre do lado humano. E digo mais, irmãos, tem textos da Bíblia que, se eu tivesse que confeccionar a Bíblia, eu não colocaria. Mas lá está. Até o do tanque de Betesda. Viu? Até o de tanque de Betesda lá está. Agora tem que explicar esse assunto. Quem vai pregar ali tem que explicar, é que nem as 10 virgens. Alguém me disse um dia: pastor, agora não posso mais pregar as 10 virgens? Claro que pode.
Só que temos que entender que a hermenêutica tem um centro de rua. Essa rua aqui, irmãos, tem um centro, mas tem duas calçadas ou vereda. Sim? Calçadas? É uma ou duas mãos essa rua? A Bíblia tem textos que é duas vias, porque o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus é duas vias, esse versículo não? Claro, mas nós temos um versículo que é só uma mão que vai ou só uma que vem. Mas essa rua tem duas calçadas, que pertence à rua. Todo o texto bíblico, ele tem duas laterais, que eu posso adaptar à minha direita ou à minha esquerda, mas não devo de fazer isso sem primeiro explicar ao meu povo que eu estou fazendo uma adaptação. Se eu quero pregar as 10 virgens, eu posso pregar as 10 virgens e dizer para o povo, explicar para eles que aquilo ali era uma festa dos conservadores, os judeus, tem os liberais, os tradicionais, os conservadores. Era uma festa dos conservadores. O assunto das 10 virgens. E que isso era com os judeus. E isso aconteceu com eles. E vai acontecer, irmãos. Por quê? Porque eles perderam a vinda de Jesus. Aí Jesus veio tratar conosco. Porque a festa, o casamento, era 2 festas no dia só. Desculpe, com dias distintos. Primeiro, casavam os noivos e tinha uma festa familiar. Comia, essa festa só família. Depois vinha a festa pública. Na festa pública, o noivo deixava a noiva, que já casaram, já tiveram a festa família, ia buscar um cortejo, nesse caso 10 virgens, vestidas de virgem. Aí estavam todos convidados que não eram familiares, e o noivo vinha, mas a noiva já está lá, já casaram, já tiveram a festa familiar. E Jesus está falando com os judeus. As 10 virgens não está em Marcos, nem Lucas, e menos em João, porque é assunto com judeu. E quando ele vai buscar as 10 virgens, Jesus contando para os judeus. Vai buscar as 10 virgens, 5 estavam despreparadas e 5 preparadas. As preparadas acompanharam eles, e as outras ele chamou de loucas, nécias. Entrou só as preparadas. O que Jesus queria dizer para os judeus? Vocês que eram noiva, deixaram e passou os gentios no lugar de vocês. E vocês passaram no lugar das virgens. Vocês que eram noivo e os gentios eram virgem, foi trocado. Agora um dia eu vou levantar minha noiva e vou receber ali em cima. E vou coroar no tribunal. E depois do tribunal eu vou dar uma festinha de 7 anos. Que é a festa da família. E passados 7 anos, judeus, eu vou descer em glória e vou trazer ela junto. E ela vai ficar nos ares acima da Jerusalém terrenal. Aí ele vem, pisa o Monte das Oliveiras e vai em busca de Israel como as 10 virgens para a grande festa pública que é o milênio de paz. Mas quando chega a buscar Israel, Israel aceitou o falso Cristo do capítulo 6 e versículo 2 de Apocalipse. Porque o verdadeiro vem no capítulo 19 e versículo 11. Mas eles aceitaram quando a igreja subiu e se manifestou o anticristo, do capítulo 6 e versículo 2 de Apocalipse, a metade dos judeus, os liberais e os tradicionais, receberão o anticristo, os conservadores não. E aos liberais e tradicionais Jesus vai chamar de loucos, nécios. Onde estava a cabecinha de vocês? Não viram a companhia que veio com esse anticristo no capítulo 2, 3, 4 de Apocalipse 6? E entra só a metade dos judeus
que serão os conservadores, mas a noiva já está lá dentro. Já tiveram a festa familiar. Eles entram lá como fiéis da grande tribulação. Posso pregar, mas eu tenho que explicar isso para os meus irmãos. E dizer agora para os meus irmãos, como acontecerá para os judeus, não veio acontecer conosco no dia do arrebatamento. É uma adaptação e não é a linha hermenêutica. Amém? 1 minuto de oração por você. Em pé. Pastor do céu, passei 5 minutos, pastor. Parece que o senhor já escreveu um bilhete para colocar aqui na mesa. E eu salvei aquele bilhete ali, meu. A mãozinha no coração. Jesus, esse coração que essa mão está apertando, é um coração que te ama, um coração que quer te servir, é um coração bondadoso, é um coração disposto para receber a tua palavra. Abençoa esse coração e cuida ele, Jesus. Seja a tua morada. E que o inimigo nunca tenha espaço. Encha das riquezas dos céus esse coração. Ele é abençoado por ti. Amém.